3 falando do mel, Salmo 104:15, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que fortalece o coração do homem. A Bíblia é recheada de exemplos de alimentos saudáveis. Azeite de oliva extra virgem em vez de óleos refinados, mel natural em vez de açúcar processado, frutas secas como fontes naturais de energia, que são tâmaras, figos, passas. Então, vamos escrever aí. O equilíbrio é a chave. Amém? Escreveu? O equilíbrio é a chave. Aprenda isso nessa tarde. A Bíblia ensina que a comida é uma bênção de Deus, mas deve ser consumida com equilíbrio e sabedoria. Evitar excessos, escolher alimentos naturais e valorizar o que Deus criou nos ajuda a manter um corpo saudável e forte para cumprir nossa missão. Amém? Aprendeu? Glória a Deus. Tem mais. Daniel e seus amigos recusaram a comida do rei e escolheram se alimentar de forma saudável, certo? E você? Está escolhendo o quê? Porque ele teve um resultado maravilhoso. Ele e seus amigos foram o quê? 10 vezes mais sábios e saudáveis que os outros. Isso nos ensina que nossas escolhas impactam diretamente nosso bem-estar. Agora vamos falar sobre a saúde emocional, guardando o coração. Aleluia. Só escrever aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. Agora vamos falar sobre a saúde emocional. Você guarda seu coração? Como você tem lidado com suas emoções? Sabe que Deus se importa com isso também. A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa cuidar das nossas emoções, não permitindo que a amargura, a ansiedade ou a tristeza dominem nossa vida. Amém? Então, Davi constantemente derramava suas emoções diante de Deus nos Salmos, mostrando que não precisamos reprimir nossos sentimentos, mas devemos entregá-los ao Senhor. Então, na Bíblia nós temos exemplos de saúde emocional. Elias foi um dos exemplos de saúde emocional, porque diante dele ter vencido Baal e os profetas, de Azera, o que aconteceu? Ele fugiu de Jezabel, que mandou ordem dizendo que ia matá-lo, e ele teve medo. Por isso que lá no Novo Testamento disse que Elias suscetível às mesmas paixões que Elias. Por quê? Porque Elias também era um ser humano como nós. Ele tinha intimidade com Deus, ele orava e fogo do céu caiu. Mesmo assim ele teve medo e fugiu. Mas fique calmo, porque como ele também teve uma exaustão, porque a luta de Elias foi tremenda. O Senhor fez ele lembrar que ele não estava sozinho. Então nessa tarde o Senhor faz eu lembrar para você, você não está sozinho. Para Elias havia mais remanescentes, mais 7.000 que não se prostraram a Baal. E o Senhor, na caminhada, quando Elias fugiu, levou o alimento para ele, levou água para ele e disse: vai, prossegue, vai avante. E ele caminhou. Então é assim que o Senhor faz. E mesmo ele tendo se escondido na caverna, o Senhor foi lá de uma forma especial falar com ele, porque ele estava precisando, não era de um terremoto, não era de um vendaval, mas de uma voz suave falar com ele para restaurar a saúde emocional dele. E foi o que Deus fez, restaurou a saúde emocional de Elias e concedeu o desejo dele para ele ungir um sucessor. E ele escolheu ali Eliseu, que fez maiores milagres do que ele, porque Elias fez 7 milagres e Eliseu 14.
o dobro. Porque ele pegou a capa de Elias, ele pegou a porção dobrada de Elias. E hoje eu já declaro, eu já profetizo sobre a sua vida, a restauração emocional. Eu já profetizo na sua vida agora a edificação. Eu já profetizo que você receba em dobro a alegria do Senhor nessa tarde. Amém? Então Elias, um dos maiores profetas, passou por esse momento de extrema exaustão emocional e até pediu para morrer. Ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Em 1 Reis 19:4, ele pediu para morrer, imagina. Então, se você vê alguém que está numa situação de pedindo para morrer, meu irmão, não julga ele não. Estenda a mão, porque o Senhor estendeu a mão para Elias. Não foi lá e julgou ele e disse: mas como você fez fogo descer do céu? Você teve fé para isso e agora está pedindo para morrer? Não, o Senhor não fez isso. Não fez isso. Olha outra história também, lá de Jonas. Também gosto muito dessa história de Jonas. Só que Jonas era murmurador. Jonas não queria fazer a vontade do Senhor, mas o Senhor, mesmo diante da desobediência dele, da murmuração dele, fez quando ele estava ali olhando para ver se a cidade de Nínive, que era onde o Senhor tinha mandado ele pregar, que ia destruir, e ele estava ali esperando aquela cidade ser destruída. E o Senhor teve compaixão dele, fez o quê? Uma planta nascer para dar sombra para ele. Mas ele não teve compaixão. E o Senhor fez aquela planta secar e depois ele disse: deixar-te a planta morrer aqui. E ele disse: mas você tem compaixão de uma planta e não tem compaixão desse povo. Muita gente está nessa situação. Está deturpando os valores que Deus tem deixado para você. O que você está fazendo com as suas emoções? Está colocando aonde? Focando aonde? Está focando em algo que não tem vida, que o Senhor soprou sobre ela, que é o ser humano. Muitas pessoas estão sendo hedonistas, cuidando mais de animais do que próprias vidas. Dá mais carinho para um animal de estimação do que para o seu ente querido. Então o Senhor está nos chamando para guardar o nosso coração, a nossa saúde emocional. É importante nós demonstrarmos amor, compaixão. Amém? Glória a Jesus. A minha neta está acompanhando, é ligadinha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como que Deus restaurou? Dando descanso e uma alimentação. Cuidando do corpo. Cuidando da alma. Dando uma palavra de esperança. É o que eu estou trazendo aqui nessa tarde. Agora vamos falar sobre a saúde mental. Ontem já foi falado sobre a batalha na mente. Quem não viu, reveja o vídeo, ou veja o vídeo no YouTube, Instagram, no Face, está todos esses canais das redes sociais. Então procurem Claudineia Trindade, você vai encontrar. Tá falando sobre batalha na mente. Foi maravilhoso e poderoso aquela live. Porque naquela live eu amanheci com uma dor de cabeça tremenda. E antes da live, o Senhor restaurou a minha saúde. Curou-me. Deus faz isso. Era uma batalha. Entendi que era uma batalha desde quando eu acordei, por causa que ia falar sobre batalha na mente, sobre renovação da mente. Então, saúde mental. Saiba que o Senhor, Ele está pronto para nos renovar, para nos dar a saúde que nós precisamos. E eu já declaro para você que está aí do outro lado, saúde emocional, saúde física e saúde mental. Que a sua mente seja renovada no poder do Espírito Santo. Então eu lhe pergunto agora, você já percebeu como a nossa mente pode ser um campo de batalha?
Muitas vezes o inimigo lança dúvidas, medos e mentiras para nos aprisionar, mas a Bíblia nos dá uma estratégia poderosa que foi lido na outra live, Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Isso significa que devemos alimentar a nossa mente com verdades da palavra de Deus, rejeitar pensamentos negativos e cultivar pensamentos de fé e esperança. Filipenses 4:8 nos ensina a pensar no que é verdadeiro, nobre, correto, puro e amável. Então, sempre que a ansiedade vier, declare: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Salmo 46:1. Exemplo de prático na Bíblia de que nós devemos ter isso em mente, da renovação da mente. Cuidar mais do lado espiritual, lá de Marta e Maria. Marta e Maria, Lucas 10, 38 e 42.